Com certeza, ou muito provavelmente, você já ouviu falar no Halloween, que também é conhecido como o Dia das Bruxas. Celebração essa que acontece todo ano no dia 31 de outubro em muitos países pelo mundo, principalmente nos Estados Unidos. Mas então, em algum momento você já parou para pensar em como ou onde surgiu o Halloween? E a história por trás dele? E o quanto essa celebração se modificou no decorrer dos anos e se tornou o Halloween que conhecemos hoje? Bom, então seja muito bem-vindo ao canal Épocas História e lembre-se, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o likezinho e não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ah, e se possível, também comente e sugira temas para futuros vídeos. Recadinho dado, então vamos começar do início. Para voltarmos ao tempo, primeiro precisamos definir e saber qual é o significado do Halloween. A princípio, a palavra Halloween é uma junção da expressão All Hallows Eve, que na tradução significa Véspera de Todos os Santos. O hábito que conhecemos hoje, de vestir fantasias, enfeitar as casas e pedir doces, é muito diferente de como o Halloween era comemorado. E seu significado ainda vai muito além, pois hoje o Halloween é celebrado como uma brincadeira cultural e divertida entre as pessoas. Mas no passado, o Halloween tinha ligação com crenças religiosas de povos antigos. E muitos historiadores e estudiosos afirmam que o Halloween se originou com o povo celta. Mas quem era esse povo, de onde eles eram e como eles viviam? Os celtas eram um conjunto de povos que se espalharam pelo oeste da Europa. Era um povo que era composto pelos povos da antiguidade. Por se tratar do termo celtas, eles possuíam semelhanças na cultura e na língua, que era da família linguística indo-europeia. Os principais especialistas de celtas falam que eles existiram entre 600 a.C. e 600 depois de Cristo. Ou seja, esses povos viviam em tribos e em sua sociedade eles possuíam uma hierarquia, que no topo tinham os druidas, que eram os conselheiros de reis e sacerdotes das tribos, os nobres, os guerreiros, os homens livres e, por último, os escravos. Outro ponto interessante sobre os celtas é que a cultura era fortemente marcada pelo mito, como também eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e a sua religião possuía uma grande ligação com a natureza, pois eles acreditavam na vida após a morte e faziam sacrifício de humanos e animais. E é aí que entramos no assunto sobre a origem do Halloween. De acordo com historiadores e estudiosos da cultura celta, o Halloween teve origem com um festival que os celtas celebravam, que é o chamado Samhain, que significava o fim da época de colheita e início do inverno. Ou seja, o inverno para os celtas era marcado como um período sombrio e difícil para se conseguir alimentos. Alguns estudos também sugerem que o Samhain tinha entre suas maiores marcas as grandes fogueiras, e também celebrava a abundância de comida após a época da colheita. Então, de acordo com as crenças dos celtas, eles acreditavam que durante o festival do Samhain, os mortos voltavam para a terra e vinham visitar os vivos. E as fantasias assustadoras da época que ainda são utilizadas no Halloween de hoje, eram usadas como forma de se protegerem e espantar esses espíritos. Agora vamos falar um pouco sobre o Halloween na Idade Média. Durante a Idade Média, com a ascensão da Igreja Católica sobre a Europa, essa comemoração dos celtas, o Samhain, era considerada uma festa pagã, então a Igreja passou a condená-la. Mas como você já sabe, a Igreja Católica tinha bastante influência, principalmente na Idade Média, e tudo que não fosse de acordo com os princípios da Igreja era considerado pagão ou até passível de condenação. Com a intenção de afastar a ideia de festa pagã, a Igreja fez alterações no seu calendário. No início, o Dia de Todos os Santos era comemorado em 13 de maio, comemoração que começou quando o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão, que é aquele templo romano que honra todos os deuses. Ele dedicou o Panteão a Maria e a todos os mártires. Logo depois, em meados do século VIII, a data foi mudada pelo Papa Gregório III para o dia 1 de novembro. Então, muitos historiadores especulam que a festa popular entre os celtas, o Samhain,
ainda era muito popular durante esse tempo de cristianização da Grã-Bretanha. E para desviar o foco do Samhain, a igreja adicionou ao dia 1 de novembro como sendo o dia de Todos os Santos. Com isso, as duas celebrações acabaram sendo festejadas juntas, o Samhain e o dia de Todos os Santos. Outro fato interessante é que as fogueiras tornaram-se especialmente populares a partir daí. Elas eram usadas na queima de joio, que na cultura celta celebrava o fim da colheita do Samhain. Era como um símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório, ou para repelir a bruxaria e a peste negra. Mas, porém, o Dia das Bruxas que conhecemos hoje só tomou forma entre os séculos XVI e XIX. A comida era um componente importante do Halloween, e assim como de muitos outros festivais. Um dos hábitos mais importantes envolvia as crianças, que iam de casa em casa cantando rimas ou fazendo orações para as almas dos mortos. Em troca, eles recebiam bolos de boa sorte que representavam o espírito de uma pessoa que havia sido liberada do purgatório. Em meados do século XIX, diante de uma crise, milhares de imigrantes irlandeses vieram para os Estados Unidos e consigo trouxeram o Halloween, que passou a ser enraizado na cultura norte-americana, como também, a partir daí, passou a ser conhecida pelo mundo. O cultivo do milho era muito importante para a agricultura americana e acabou sendo inserido no Halloween americano, pois no início do século XX, os espantalhos que haviam nas plantações de milho começavam a ser usados nas decorações do Dia das Bruxas. Foi nos Estados Unidos que a abóbora passou a ser o símbolo do Halloween. No Reino Unido, o legume mais entalhado ou esculpido era o turnip, um tipo de nabo comum. Uma lenda antiga no Halloween é sobre o Jack o Lanterna, onde a lenda diz que ele conseguiu ser mais esperto que o diabo, e como punição ele vagava como um morto-vivo. Sendo assim, essa lenda acabou dando origem às luminárias com abóbora. Foi nos Estados Unidos também que surgiu a tradição moderna do Trick or Treating, ou melhor, doces ou travessuras, onde as crianças ou jovens de todas as idades batem de porta em porta pedindo doces. Assim como manda a tradição do Halloween, quando se fala em travessuras, geralmente as crianças fazem uma brincadeira, quando a casa nega ou quando não tem o doce. Então as crianças costumam jogar ovos, papel higiênico, farinha, tocam várias vezes a campainha, e é por ser divertido que o Halloween é uma das celebrações culturais mais conhecidas do mundo. Bom, então essa foi uma breve história de como surgiu o Halloween e sua trajetória até o que conhecemos hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, comente. Você pode sugerir outros temas para vídeos futuros. Até a próxima!